Vacina, esse é o papo aqui da questão da UESB 2022, questãozinha 40. Cara, vamos falar aqui, ó, na questão que repara que é bem simplesinha, mas eu já vou aproveitar aqui e destacar as principais vacinas que a gente tem, ó, no nosso calendário vacinal até os 4 anos aqui, falar das mais importantes. Infelizmente, calendário que tem sido burlado aí, principalmente por esse papo de campanha de vacina que, meu irmão, nas provas de vestibular e na vida não deveriam ter voz. Então aqui no QBio também não possui. Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, o lance é o seguinte, ó, o Brasil está em alerta com a possibilidade de ocorrência de surtos de doenças imunopreveníveis, ou seja, que a gente, meu irmão, consegue, né, evitar até mesmo aquelas doenças que já estavam eliminadas do nosso território, como Então, galera, ele me deu aqui algumas doenças, né, e aí o que a gente tem que pensar? Cara, né, vamos trabalhar a ideia de vacina. Não vou falar hoje, propriamente dito aqui, ó, da ação, de como funciona. Vou deixar esse resumão do Vitão aqui, assistam o resumão todo, que é muito bom em cima de questões. Tudo que eu faço nesse canal é em cima de questões, até a teoria é em cima de questão, beleza? Então você vai saber tudo de imunização vendo esse videozinho aí, inclusive a respeito, né, de como que, de fato, as vacinas atuam no nosso corpício, beleza? Então a gente tem algumas doenças aqui, ó, lembrando, ó, que é a AIDS, ok? O próprio sarampo, hepatite C, cachumba, gripe, todas as doenças virais, né, galera? Só que algumas a gente tem vacina, outras não. O grande pepino, que com essa ideia aí das campanhas antivacinas, que estão sendo muito exploradas nos vestibulares, né? Lembra que esses noticiários, né, infelizmente, esses índices, né, que estão diminuindo em relação à vacinação, cara, sempre serve como um prato cheio para se fazer questões. Então não poderia ser diferente, né? Assim como a Covid-19, que surgiu aí e naturalmente temos visto muitas questões, esse lance da campanha anti-vacina também tem vindo nas provas. Beleza? Então é o seguinte, cara, vou destacar algumas, tá? Algumas vacinas e depois a gente complementar comentando um pouquinho mais sobre essas doenças, tá? Então, ó, a gente já tem aqui uma bem importante, ó, BCG, ok? Lembra que a vacina BCG, ela atua contra, né, um bacilo, né, de desgramento, que é o Mycobacterium tuberculosis. Mas lembra que existe um outro Mycobacterium, tá, que é bem importante. Então são duas bactérias aí, ó, do mesmo gênero, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae, que, como a gente, né, o nome já diz, causa a lepra, né, que a gente tem utilizado mais o termo hanseníase ultimamente. Então, cara, ela atua ajudando, isso foi questão da UERJ, uma questão pesada, inclusive. O cara perguntou, além da tuberculose, qual outra doença, né, que a BCG atua? Você tinha que saber, né, que era a hanseníase, beleza? Então, importantíssima a vacina. Maravilha? Aí tem a hepatite B, que vale a pena aí a relação, ó, inclusive com a hepatite C, que lembra que são as duas hepatites, né, mais famosas aí, que são transmitidas pelo sangue, ok? Lembra que a hepatite A, que até tem a vacina também, ó, tá aqui, ó, bonitinha, hepatite A, a transmissão dela é principalmente fecal-oral, beleza? Então, galera, a vitamina B e C a gente tem, só que repare que não tem, né, a hepatite C aqui no nosso calendário, tá? A hepatite C não tem vacina, então a gente tem que ter muito cuidado, uma doença bem perigosa aí, e ela tem uma relação, principalmente até a década de 90, importante, tá? Por quê? Porque na questão da doação de sangue, beleza? A gente não tinha o controle que nós temos hoje. Então a hepatite C foi uma doença muito transmitida por transfusão sanguínea, beleza? Hoje em dia, né, naturalmente, com o controle que a gente faz, muito rígido, a gente dificilmente vai ter transmissão de doenças na transfusão sanguínea. Então já vai mais uma dica aí, galera, né? Quem puder, doe sangue, que é super importante, tá? Além, então, da hepatite B, da hepatite A, que a gente acabou comentando, ó, vale a pena demais, ó, VIP e VOP, ok? Cara, a gente está falando
das vacinas para a poliomielite, cara, também conhecido como paralisia infantil, que de fato tem como aí, né, a maior complicação. Então, uma doença extremamente complicada, compromete demais a vida da criançada e do indivíduo, né? Que, meu irmão, o que acontece? Você trabalha aqui, ó, tanto com a injetável, né, que na verdade esse V aqui é de vacina inativa poliomielite, e tem a vacina oral, beleza? Mas as duas doenças, para a nossa vida de vestibulando, não rola uma distinção muito importante em termos de tipos de vacina, beleza? Mas galera, é uma doença que ela é extremamente perigosa e a gente conseguiu também erradicar. E há pouco tempo atrás, infelizmente, tá, rolou aí pelo menos a suspeita, tá, de crianças aí infectadas, tá, pela poliomielite. Então, de forma alguma podemos dar esse mole, beleza? Inclusive, ó, se ela estivesse entre as opções, ela seria uma possível resposta, tá, por conta dessas suspeitas. Mas enfim, aí a gente tem aqui, ó, mais importantes também, ó, meningocócica, ok? Que aí a gente está falando, né, da meningite, principalmente a meningite, ó, causada por cocos, ou seja, por bactérias, tá? Muito importante a gente relacionar, beleza? Então a gente tem que ter aí, né, tem que ter a proteção da criançada, uma doença que principalmente até os 2 anos de idade, quando ela se desenvolve, também pode trazer prejuízos bem graves aí para a criança, beleza? A gente tem que ter muito cuidado. Show? Outra vacina importante aqui, ó, vamos ver aqui, meningococcus, aqui tem, ó, febre amarela. Febre amarela rolou uma diminuição em termos de frequência nos vestibulares, mas principalmente em 2018, quando surgiram casos de febre amarela urbana, beleza? Cara, falou-se muito nos vestibulares, né? E principalmente nos grandes centros, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? A galera correu atrás da vacina de febre amarela porque realmente surgiram os casos, tá? E foi bem complicado, né? A galera temeu tanto, mas felizmente não tivemos tantos casos de morte assim para destacarmos, beleza? E aí, cara, vale muito a pena aqui, ó, a tríplice viral. Essa aqui é muito importante, tá? Então, o que acontece? Talvez essa aqui já feche aqui as mais importantes. A tríplice viral, galera, ela é importante que, inclusive, ó, nas nossas opções tem um sarampo, ok? Cachumba e faltou a rubéola, ok? Então, são doenças que de fato são muito complicadas, a gente precisa ter muito cuidado e principalmente na criançada que, né, evidentemente, né, por não ter ainda um sistema imunológico muito bem desenvolvido, né, ainda estar em desenvolvimento, ok? Sofrem mais com inúmeras doenças, ok? Só que aí, galera, ele está falando de uma doença que já foi eliminada do nosso território e que está voltando, beleza? Bom, a AIDS infelizmente surgiu e ficou, né? Ela não é uma doença que já foi eliminada aqui, né, desde do seu surgimento, certo? A gripe, né? A gente tem também muitos casos aí, cuidado para não confundir gripe e resfriado, não é isso? Né? A gripe aí causada pelo vírus influenza. Show? E aí, minha gente, hepatite C, que a gente não tem vacina, então não poderia estar. Então a gente ficaria entre sarampo e cachumba. Porém, dentro do contexto dessa questãozinha, tá, a gente precisa trabalhar com a ideia de uma doença que estava eliminada, beleza? E aí não tem jeito, eu tenho que falar do sarampo. Então a resposta mais correta é sarampo, porque cachumba, né, é uma doença que normalmente, né, não é muito grave, ok? Tem alguns casos mais graves, tá? Mas ela de fato é mais frequente em determinadas localidades. Maravilha? Então realmente ficou, né, a resposta como sarampo. Doença essa, né, que também em crianças pode levar à morte, principalmente, tá? Ela surge, né, principalmente o sarampo, né, com muitas vezes, né, aquela prostração, aquele cansaço e tudo mais,
tá? Normalmente esses sintomas eles surgem 10 a 14 dias após, né, o contato aí com o vírus, beleza? Vale a pena destacar a tosse, um pouco de coriza, o olho inflamado, tá? Isso pode caracterizar até mesmo a conjuntivite, beleza? Dor de garganta, tá? E o que é muito característico também, as manchas pelo corpo. Maravilha? Então, a melhor forma, né, de fato, de tratar a doença não é tomando medicação, e sim tomando a vacina. Ou seja, você não tem um tratamento específico, você atua contra os sintomas. E por isso, se você vacinar, você diminui absurdamente a chance, né, de ser infectado por esse vírus maledito, como todos os outros. E naturalmente, por ter vacina, cara, menos, né, ou não tem motivo algum para você não tomar essa vacina e evitar essa doença. Maravilha? Então fiquem ligadões. Se você conhece aí, né, a galerinha que não tomou vacina, meu irmão, chega ali escondidinho, dá ali a picada, mano. Tô brincando, mais ou menos. Mas conversa com essa pessoa, vamos tomar vacina, gente, pelo amor de Deus. Não vai, em pleno 2022 da vida, né, no caso agora 2023, né, ficar com essa historinha de campanha anti-vacina. Valeu? Forte abraço, até a próxima.